No casamento da minha irmã, entreguei-lhe a escritura de um apartamento de $420 mil, totalmente pago. Ela tirou o papel da pasta, leu o endereço e depois riu. Inclinou a cabeça para trás e gargalhou ao microfone, em frente a 180 convidados. Emma, este não é o sítio que eu queria, disse ela, com a voz a pingar uma falsa doçura. Não vou viver nessa parte barata da cidade. Não tem nada a ver com a minha marca. As pessoas riram-se com ela. Passaram-se meses. Esta manhã, fui fazer uma caminhada. Fiquei no topo de uma pequena montanha a respirar um ar que sabia a pinho e a um silêncio frio e limpo. Eu não sou a pessoa que resolve tudo. Não sou um bode expiatório. Já nem sou uma filha da maneira que costumava ser. Deixe um comentário a dizer de onde está a ouvir e que horas são para si agora. Adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. É preciso entender aquele sorriso. Não era o sorriso de uma mulher magoada ou envergonhada. Era o sorriso que uso em negociações de fusões de milhares de milhões de dólares, mesmo antes de destruir uma equipa inteira de advogados da outra parte. É o sorriso que diz: eu vejo-te. Analisei a situação e estou prestes a liquidar todos os teus bens. É o meu sorriso de negociadora. O meu nome é Emma. Tenho 37 anos, sou advogada de fusões e aquisições, o que significa que vivo num escritório estéril, num arranha-céus, no 50º andar. A minha vida são semanas de trabalho de 100 horas, café às 3 da manhã que está sempre frio quando o consigo beber, e contratos que têm de ser perfeitos até a última vírgula. Eu sou a que resolve, o contacto de emergência, a que assina os cheques, a que vive de lógica e de documentos assinados. A minha irmã, Brenda, tem 29 anos. Ela é uma aspirante a influenciadora de bem-estar. A sua vida é uma estética cuidadosamente selecionada. O seu trabalho é viver a sua verdade, o que aparentemente envolve muitos lates artísticos, retiros de yoga e falar sobre autenticidade enquanto outra pessoa paga as suas contas. Tudo no seu mundo é conteúdo. Os meus pais chamam-lhe sensível e criativa. O que eles querem dizer é que as regras não se aplicam a ela. Sentei-me novamente na minha cadeira. O som das pernas da cadeira a arrastar no chão de madeira pareceu obscenamente alto no silêncio que se seguiu ao riso, e o humor frio e brutal de tudo aquilo simplesmente assentou sobre mim. Eu tinha analisado cada parte daquele apartamento: a estrutura, a segurança, as finanças, o valor do investimento. Dei-lhe estabilidade. Dei-lhe uma casa. E ela tinha acabado de a rejeitar, porque não tinha a estética certa para filmar o seu conteúdo. O interruptor não tinha apenas sido acionado, estava carregado, engatilhado e com a segurança destravada. Eis o que aqueles 180 convidados risonhos não sabiam. Eis o que o noivo, Samuel, que olhava atentamente para os seus sapatos, parecia não saber. Eu não era apenas a irmã dela. Eu era a sua investidora anjo relutante e, aparentemente, não creditada. Nos últimos 5 anos, eu tinha sido a única financiadora da marca Brenda. As provas? Eu guardo recibos. É o que eu faço. Prova A. O luxuoso apartamento no arranha-céus onde ela vivia. $3.500 por mês. Eu configurei a transferência recorrente há 3 anos, com a descrição apoio temporário, porque ela precisava de um bom cenário para os seus vídeos. Prova B. O Tesla Model X que ela conduziu até aqui esta noite. Ela ligou-me a chorar a dizer que não podia construir uma marca focada em sustentabilidade enquanto conduzia um carro com 4 anos. Era mal para a sua imagem. Paguei a entrada e o empréstimo está em meu nome, porque o seu historial de crédito era e é inexistente. Prova C. Os diversos. Os seminários de coaching de negócios de $5.000, as sessões de fotos profissionais, os retiros de bem-estar na Costa Rica, que eram vitais para a criação de conteúdo. Eu paguei por tudo. Provavelmente está a perguntar-se por quê. Por que é que eu deixei isto continuar por tanto tempo? É simples.
Eu estava presa. A minha mãe, Christina, tinha construído a prisão psicológica perfeita para mim. Era uma armadilha que ela vinha montando desde que éramos crianças. Em inúmeros jantares de família, ela dava-me uma palmadinha na mão e dizia: Emma, és tão responsável, és a forte. E depois virava-se para a Brenda e dizia: E tu, querida, és a criativa, tão sensível. Parece inofensivo, não é? Mas não era. Era condicionamento. A minha responsabilidade tornou-se uma sentença de vida. A criatividade da Brenda tornou-se um passe livre permanente para ser uma sanguessuga. O meu valor era medido pela minha capacidade de fornecer, pelas horas que faturava, pelos cheques que passava. O valor da Brenda era medido simplesmente por existir. Pagar por ela, facilitar-lhe a vida, resolver as suas confusões. Essa era a única maneira que eu tinha para ser a boa filha. A minha generosidade não era amor, era o preço de entrada na minha própria família. E ela tinha acabado de pegar nesse preço, nesse cheque de $420 mil, e rir-se na minha cara. Os discursos passaram como um borrão. A carne estava seca. Fiquei ali sentada a beber água, com o meu sorriso de negociadora congelado no rosto. Esperei até a música subir e as pessoas começarem a mover-se para a pista de dança. E então levantei-me para sair. Estava a tentar ser discreta. Quase consegui. Emma. Virei-me. A Brenda estava de pé junto à parede de donuts, com um anel de cobertura no pulso. Ela não estava triste, não estava envergonhada, estava furiosa. O que foi aquilo? Disse ela com a voz num sussurro baixo. Estavas a tentar envergonhar-me no meu próprio casamento. Eu apenas olhei para ela. Era um presente, Brenda. Um presente, Emma. Aquele bairro é um lixo. Não tem nada a ver com a marca. Pensaste sequer na minha marca? Nos meus clientes? Nos clientes do Samuel? Nem sequer há boa luz natural para filmar naqueles apartamentos. Eu vi os anúncios. Ela viu os anúncios. Ela sabia o que era e decidiu que não era bom o suficiente. Não acredito que fizeste isso, continuou ela com a voz a subir. Estás apenas com inveja. Tens o teu escritório aborrecido e a tua vida aborrecida, e querias estragar o meu dia, fazendo com que tudo fosse sobre ti. Brenda, querida, baixa a voz. A nossa mãe, Christina, aproximou-se, toda enfeitada com pérolas e sorrisos ensaiados. Pôs a mão no meu braço, as unhas a cravarem-se ligeiramente. Emma, querida, não sejas tão rígida, disse ela com aquela voz, aquele veneno doce e meloso que eu conhecia desde sempre. Tu sabes como a Brenda é. Ela é uma criativa. Ela só quer dizer que, bem, pode simplesmente vendê-lo e ajudá-los com uma entrada para algo melhor. Olhei do rosto sorridente da minha mãe para o rosto zangado da minha irmã. Tentei afastar o meu braço. Não estou a ser rígida, mãe. Estou a ir embora. O sorriso da Christina não vacilou, mas o seu aperto tornou-se mais forte, até doer. A doçura desapareceu da sua voz. Não vais, não! Sibilou ela, com o rosto perto do meu, o sorriso ainda fixo para qualquer convidado que pudesse olhar. Ouve-me, Emma, sussurrou ela, as palavras afiadas e rápidas. Todas nós temos os nossos papéis. Esta não é a noite para seres dramática. Tu és a forte. Tu és a responsável. A tua irmã, ela precisa disto para o negócio dela. Precisa de um bom começo. O teu pai e eu não podemos. Tu sabes, nós não podemos. Não sejas egoísta só porque os teus sentimentos estão feridos. Não sejas egoísta porque os teus sentimentos estão feridos. Era essa a frase. A justificação para décadas de vampirismo financeiro. Eu não era uma pessoa. Não era uma filha ou uma irmã. Eu era um papel, eu era a forte, eu era o banco da família. E o meu único trabalho era estar disponível, sem perguntas. Olhei para o rosto perfeitamente maquilhado e desesperado da minha mãe. E finalmente entendi. Ela não estava apenas a facilitar a vida da Brenda. Ela era a arquiteta de todo o sistema. Papéis, repeti, com a voz neutra.
E nesse momento, o último vestígio de culpa que sentia, a última gota de culpa de provedora, simplesmente dissolveu-se. Olhei para a minha mãe, Christina. Olhei mesmo para ela, não como minha mãe, mas como a sócia principal desta empresa familiar fraudulenta, a arquiteta. O meu sorriso de negociadora tinha desaparecido. Esta era apenas a minha cara. Virei-me de volta para a Brenda. A minha voz era baixa, neutra e tinha todo o calor de uma intimação. Brenda, as chaves do Tesla, agora. Ela piscou os olhos, a raiva no seu rosto a vacilar, substituída por confusão. O quê? Para com isso, Emma. Estás a ser dramática. É o meu casamento. As chaves, disse eu. Não era um pedido. O empréstimo está em meu nome. O seguro está em meu nome. O registro está em meu nome. É o meu carro. Vou tratar de um reboque para o ir buscar na segunda-feira, mas por esta noite quero as chaves. Emma. A voz da minha mãe foi um estalo agudo. Não vais fazer isto. Não vais envergonhar esta família. Aquela foi a gota de água. Virei a cabeça o suficiente para olhar para ela. Não sou eu quem está a envergonhar esta família, mãe. Vocês as duas já trataram disso. Olhei para além delas, através das grandes portas de vidro, para o serviço de estacionamento lá fora. Levantei a mão bem alto e fiz sinal ao funcionário. A Brenda viu. Viu que eu não estava a negociar. Ela não era uma influenciadora a falar com o seu patrocinador. Era uma devedora a enfrentar a sua credora. O seu rosto desmoronou-se. Ela atrapalhou-se com a pequena e impraticável bolsa de contas que carregava, as mãos a tremer. Tirou o comando da chave e bateu com força na minha palma aberta. És cruel, sussurrou ela, com os olhos a encherem-se de lágrimas. Podiam até ser reais. Eu não me importei. Não, disse eu, fechando os dedos à volta do plástico quente. Sou apenas Clara e tenho os papéis. Virei-me e comecei a andar. Não corri. Andei a direito para fora daquela recessão, os meus passos a ecoar no chão polido. Podia sentir 180 pares de olhos nas minhas costas. Saí para o ar fresco da noite, segurando um comando de chave de um Tesla numa mão e a escritura de um apartamento de $420 mil na outra. Às 7 da manhã seguinte, eu estava no meu escritório em casa. Estava no meu terceiro café. Estava a ferver. Foi o melhor café que já bebi. O meu cérebro de advogada estava totalmente ativado. Isto já não era um drama familiar, era um desinvestimento. Eu estava a separar metodicamente um ativo tóxico e sem rendimento da minha carteira. Eu já tinha construído o plano de saída de 4 passos. Passo 1, 7:01 da manhã. Enviei um e-mail ao meu advogado. O assunto era acordo de reembolso por Brenda. Anexei a folha de cálculo muito detalhada que vinha a manter há anos. O empréstimo do Tesla, o seguro, os seminários. Pedi-lhe que redigisse uma carta formal de exigência de reembolso. Passo 2, 7:03 da manhã. Entrei na minha conta bancária. Encontrei a transferência automática recorrente. $3.500 com a descrição apoio temporário. Cliquei em cancelar. Uma pequena janela pop-up profundamente satisfatória apareceu. Tenha certeza que deseja cancelar este pagamento recorrente? Cliquei em sim. Passo 3, 7:05 da manhã. Estava ao telefone com o meu corretor de seguros. Removi a Brenda como condutora autorizada da minha apólice. Removi o Tesla, pendente de venda. Passo 4, 7:10 da manhã. A barreira final. Percorri todas as contas que tinha. Netflix, Amazon, o código de alarme do meu prédio, o meu plano de telemóvel, todas as palavras passe partilhadas, todos os pontos de acesso. Mudei tudo. A limpeza estava completa. Recostei-me, bebi outro gole do meu café. Ainda estava quente. Sabia a liberdade. Preciso de recuar por um momento, porque o que fiz às 7 da manhã não foi feito com raiva, foi feito com provas. Quando cheguei à casa do casamento, pouco depois da meia-noite, estava exausta, não apenas cansada, mas vazia. Entrei no meu apartamento e o silêncio era ensurdecedor.
Tomei um duche, debaixo da água a ferver por muito tempo, a tentar lavar o cheiro de cobertura de buttercream, champanhe e o tipo particular de traição da minha irmã. Quando saí, a secar o cabelo com a toalha, vi-o. Um envelope branco simples enfiado por debaixo da porta do meu apartamento. Sem remetente. Apenas o meu nome, Emma, escrito na frente com uma caligrafia que quase reconheci. Abri-o. Lá dentro havia uma única nota manuscrita e algumas folhas de papel dobradas, claramente impressões. A nota era do Samuel, o noivo. Emma, dizia, isto é de mim, não da Brenda. Eu não sabia. Juro por Deus, eu não sabia da renda, do carro, de nada disso. Ela disse-me que tu apenas ajudavas. Encontrei isto nos rascunhos do telemóvel dela enquanto ela estava no duche. Lamento muito por esta noite. Não sei o que fazer. Pousei a nota dele e desdobrei as impressões. O meu sangue gelou. Não era uma mensagem de texto. Era uma captura de ecrã de uma aplicação de notas partilhadas de um iPhone. O título da nota era Orçamento da Emma. E o ícone de partilha no topo não era apenas com a Brenda. A outra colaboradora, a coautora desta lista, era a nossa mãe, Christina. Era uma lista não de coisas que eu já tinha pago. Era uma lista de futuras exigências. Era um plano de negócios. Investimento de marca Q4. Pedir a Emma até outubro. $15.000. Upgrade para G-Wagon. Trocar Tesla. Emma cobre a diferença. $30.000. Entrada para a casa a sério. Após venda do apartamento barato. $75.000. As minhas mãos começaram a tremer. Mas não era tristeza. Nem sequer era mágoa. Era uma raiva tão fria e tão pura que era quase pacífica. Isto não era apenas uma exigência tóxica casual. Isto era premeditado. Isto era uma estratégia financeira de longo prazo. Isto era uma conspiração. A minha mãe não era apenas uma cúmplice. Ela era a co-arquiteta. Ela não estava a amenizar as coisas. Ela estava a gerir o seu ativo. E esse ativo era eu. Pousei os papéis na minha bancada limpa da cozinha. Toda a culpa que alguma vez senti, a culpa de provedora, o condicionamento do não sejas egoísta, tudo simplesmente evaporou. Eu não estava a deixar uma família, estava a sair de uma parceria fraudulenta. Foi então que fui para a cama, dormi 6 horas seguidas, e quando acordei às 7 da manhã, não estava emotiva. Era uma advogada a executar um contrato que eu estava finalmente e decisivamente a cancelar. Às 8 da manhã, o meu telemóvel era um incêndio. O chat do grupo da família, um lugar que eu geralmente mantinha em silêncio, estava a explodir. Primeiro, a Brenda. Estás a falar a sério? Cancelaste a minha renda? A nossa lua de mel é amanhã. Estás a tentar arruinar a minha vida. Depois, uma tia. Emma, a tua mãe está desesperada. Como pudeste ser tão cruel depois de tudo o que ela fez por ti? Mais da Brenda. Roubaste o meu carro. Vou chamar a polícia. Olhei para as mensagens a acumularem-se, esta onda digital de histeria fabricada. Não respondi. Não me defendi. Apenas abri as minhas fotos, selecionei a captura de ecrã da nota partilhada, Orçamento da Emma, aquela com os nomes da Brenda e da Christina no topo, e publiquei-a no chat do grupo. Sem qualquer comentário. O caos parou. Instantaneamente. Foi como se eu tivesse sugado todo o ar da sala. Apenas silêncio total. 5 minutos depois, o telefone fixo do meu escritório tocou. Não o meu telemóvel pessoal, a minha linha direta do escritório, aquela reservada para clientes e sócios principais. Uma demonstração de poder. Atendi. Emma a falar. O que é que tu fizeste? Não era uma pergunta, era um grito. Christina, a minha mãe. Ela não estava a chorar, estava furiosa. Inclinei-me na minha cadeira. Bom dia, mãe. Estou apenas a acertar as contas. A acertar as... Tu humilhaste-nos. Arruinaste a tua irmã. Aquele carro, a renda, todas aquelas mensagens da tua tia. Criaste um espetáculo. Eu não criei nada, disse eu,
a minha voz tão calma como a manhã. Eu apenas deixei de pagar pela produção. A sua respiração falhou. A raiva evaporou-se instantaneamente, substituída pela tática que eu sabia que viria. As lágrimas. Emma, querida, por favor, somos família. Tu não podes simplesmente... Não podes fazer isto à tua irmã. Ela é criativa. Tu sabes como ela é. Tu não me farias isto a mim. Esperei que ela terminasse. Eu vi a nota, mãe. Silêncio. Não o silêncio digital do chat do grupo. Este era um silêncio pesado e sufocante do outro lado do telefone. A nota orçamento da Emma. Continuei. A minha voz ainda baixa. Aquela que tu e a Brenda partilham. O G-Wagon. Os 75 mil para a casa a sério. O investimento de marca do 4º trimestre. Ouvi um som, um pequeno suspiro estrangulado. Advogados de fusões e aquisições vão à falência a toda a hora, mãe. Sabes por quê? Deixam que a emoção obscureça o seu julgamento. Deixam que um mau negócio afunde a empresa inteira, porque estão demasiado apegados. Eu não serei um deles. Não vou ser o mau negócio da minha família. Emma, espera. A sua voz era um sussurro desesperado. Tenho de ir, disse eu. Tenho uma chamada com Tóquio. Boa sorte com o vosso investimento do 4º trimestre. Desliguei o telefone. Não o bati. Apenas pressionei o botão de fim de chamada. O pequeno e silencioso clique foi o som mais satisfatório que alguma vez ouvi. Passou um mês. O chat do grupo da família continua em silêncio. Suponho que tenham começado um novo sem mim. Tudo bem. O apartamento de 420 mil dólares. Nunca o vendi. Aluguei-o. Uma das sócias do meu escritório tem uma filha que é médica residente de cirurgia no hospital próximo. Ela e o parceiro estavam desesperados por um lugar seguro e tranquilo que pudessem pagar. Dei-lhes por um valor bem abaixo do mercado. Eles enviam-me fotos da varanda, fotos do pôr do sol. Disseram que o lugar tranquilo e estável, tão perto do hospital, tem sido uma salvação durante os seus turnos de 36 horas. Engraçado, o Tesla Model X está na minha garagem. Conduzo-o aos domingos, apenas para manter a bateria carregada. Ainda cheira vagamente ao perfume de coco e baunilha da Brenda, mas está a desvanecer-se a cada dia. Cheira um pouco menos a ela e um pouco mais a nada. Apenas a um carro. Não apaguei a folha de cálculo orçamento da Emma. Afinal, sou advogada. Nós nunca apagamos as provas. Apenas mudei o título do ficheiro para Lições Aprendidas e arquivei-o. É domingo de manhã, 7 horas. Não estou numa teleconferência. O meu telemóvel não está a vibrar com mensagens da Brenda a precisar de um depósito para uma parede de flores. Estou na minha própria varanda, com vista para a cidade. Está silencioso. Estou a segurar uma caneca de café. Bebo um gole e, pela primeira vez em muito tempo, ainda está quente. Fecho os olhos. Sinto o sol no meu rosto e a estranha sensação de leveza de um fardo que carregava há tanto tempo. Um peso que nem sabia que estava a segurar. Simplesmente desapareceu. Esta história é sobre encontrar o nosso limite. É sobre finalmente entender que não é uma frase completa. Se alguma vez, nem que por um segundo, se sentiu como a pessoa responsável na sala, aquela de quem se espera que mantenha tudo unido, partilhe esta história. Nunca se sabe quem precisa de receber permissão para finalmente pousar o fardo e recuperar a sua própria vida.